Amados, Evangelho de Mateus, capítulo 11. Somente 3 versículos para a nossa meditação. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e o 30. Diz assim a palavra do nosso Deus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Jesus Cristo, nessa passagem, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, Jesus Cristo, ele tinha acabado de receber os discípulos de João Batista. E eles tinham perguntado para Jesus se ele era de fato o Messias que havia de vir. E Jesus falou: o que vocês estão vendo? O que vocês conseguem entender? E ele não dispensa descartando, mas fala: vai lá e fala para João Batista. De fato é o Messias que está aqui. Em outras palavras, dizendo. E no decorrer dessa passagem, Jesus ele até começa a lançar em rosto as cidades que ele foi, fez as maravilhas e a cidade o ignorou. Se a gente for ler a partir do versículo 20, por exemplo, a gente vai ver que Jesus ele começa a falar de Corazim, Betsaida, Cafarnaum, e assim ele começa a falar que essas cidades não deram crédito aos milagres, às maravilhas que ali foi operado. Em dado momento, na nossa passagem, Jesus, ele dá graças a Deus por esconder certas coisas aos sábios e a revelar aos pequeninos. Se nós formos ver lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, quando Jesus agora envia os 70 discípulos para uma missão, Jesus, nessa passagem, nessas palavras, a gente vai ver que Jesus se alegrou no Espírito Santo. Põe lá pra gente, por favor, Lucas capítulo 10, versículo 21. Ele diz assim, Lucas 10, 21. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Se você for ver os versículos anteriores, Jesus está falando de ter um nome escrito no livro da vida. Aqui essa passagem de Lucas, os discípulos, os 70 discípulos foram para uma missão e voltaram alegres, felizes, porque os espíritos o sujeitavam. E quando chegam para Jesus falando: Mestre, em teu nome até os espíritos se sujeitavam a nós. Jesus fala: alegrai-vos antes pelo vosso nome escrito no livro da vida. E voltando para a nossa passagem base, em Mateus capítulo 11, quando Jesus fala que agradece a Deus por ter escondido essas coisas dos sábios e revelado aos pequeninos, Jesus, ele diz: vinde a mim. Vinde a mim. Em outras palavras, eu quero falar assim: se você quer se alegrar e ter o seu nome escrito no livro da vida, Jesus te faz o convite: vinde a mim. Ele diz: vinde a mim. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. E no último versículo ele diz: porque meu jugo é suave. Eu acredito que todos aqui a gente sabe o que é um jugo. A gente sabe o que é jugo.
Jugo é aquela madeira que é colocada no pescoço do animal para arar terra. Então, quem já teve uma vida no campo, ou já visitou um campo, né, uma fazenda, um sítio, não sei, já deve ter tido a oportunidade de ver o animal com a madeira no pescoço. Esse animal pode carregar o jugo sozinho, como normalmente pode ser de 2 em 2. Um par. Como também pode ser até 4 animais. Para puxar o arado, para puxar a carroça, para puxar a carga, é colocado um jugo sobre os animais. Esse jugo, na época, era um amaranhado, era uma coisa de madeira com amaranhado de cordas que se prendiam. Nos dias atuais, hoje em dia, nem sei se ainda há jugo nas fazendas ou se modernizaram, até porque agora tem trator, tem máquina, então não se usa mais os animais. Porém, o jugo também era usado em escravos. Quando era feito um prisioneiro, o escravo ele era preso aqui, ó, com um negócio aqui, ó. Isso era o jugo. Só que quando nós olhamos para um sentido figurado do jugo, tá? O jugo, nós podemos ver, por exemplo, aplicando um exemplo no sentido figurado do jugo, uma cidade ou uma nação que está debaixo de caros impostos. Eles estão debaixo do jugo dos impostos. Entende? Então, quando você paga muito imposto e aquilo ali vai reprimindo aquela nação, ele está debaixo do jugo de um imposto. Assim também, quando uma nação era dominada por outra, naquela época, essa nação que foi dominada, ela estava, era considerado que ela estivesse sob o jugo da nação que a capturou. Porque tinha regras, tinha opressão, tinha tudo sobre aquela nação. Assim também, quando uma nação estava pronta para se livrar da servidão, a situação era entendida como quebrar o jugo. Quando ela ia se livrar daquela servidão, estava se quebrando o jugo que estava sobre ela. No sentido espiritual, uma pessoa podia ser submetida ao jugo, juntando-se a Baal. Nós podemos ver lá em Números, capítulo 25, versículo 3 e 5, era considerado pecado quem se juntava a Baal. E ao se juntar a Baal, ele estava sobre um jugo. Números 3 e depois o número 5, tá? 25, 3, depois 25, 35. Juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Versículo 5. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal Peor. Ou seja, aqueles que se juntavam a Baal entravam debaixo de um jugo. O jugo de Deus. Um peso, um fardo, um julgamento, uma regra, uma condição. Se apostatar de Deus em rebelião é uma atitude considerada também como a quebra de seu jugo, o jugo de Deus. Bota lá Jeremias, capítulo 5, versículo 5. Se eu entro em rebelião, eu quebro o jugo de Deus sobre a minha vida. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as ataduras. Quando você entra em rebelião contra Deus, você então quebra o jugo de Deus sobre a sua vida. Entender a soberania de Deus
é entender que ela está relacionada à quebra de jugos. Meu irmão, que quebra de jugos é essa? Como, por exemplo, a de Israel. O povo hebreu estava cativo no Egito, sendo escravizado, sendo maltratado. Deus, através de Moisés, quebra o jugo do Egito sobre o seu povo. Assim como também quando Israel ele foi capturado e foi para Babilônia. Israel entrou no jugo da Babilônia. Mas quando foi livre, esse jugo foi quebrado. E eles foram livres. A soberania de Deus, ela quebra os jugos. Uma marca do verdadeiro valor espiritual é o poder de alguém que tem, para quebrar o jugo. É algo soberano sobre a vida do ser humano. É algo que ninguém nessa terra pode fazer. Ele quebra o jugo da impiedade. Ele quebra o jugo dos oprimidos e os deixa livres. Nós cristãos somos aconselhados a não nos prendermos a um jugo desigual. O jugo para o Filho de Deus, o servo de Deus, é um. O jugo para aqueles que não creem em Deus é outro. Para quem não crer em Deus, está sob o jugo do legalismo, o jugo do pecado. Aqueles que entregam a sua vida a Deus, está sob o jugo que Jesus te convida. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por isso, Cristo nos faz o convite. Ele diz: vinde a mim, é o primeiro convite que ele faz. Vinde a mim quem? Os oprimidos. E às vezes você pode pensar que oprimido é algo muito difícil, psicologicamente falando, é algo, né, que não dá para se explicar, porque você não consegue elaborar uma explicação para falar da sua opressão. Ele simplesmente está dizendo: vinde a mim, os oprimidos. Às vezes você está sendo oprimido porque você está sobrecarregado. Porque a opressão pode ser uma sobrecarga. Você está pesado. Assim como um navio é carregado e ele fica sobrecarregado e ele fica muito pesado, assim pode ser a sua vida. Você está sobrecarregado. Há algo em ti que pesa. Há algo em ti que te incomoda, mas você não consegue se livrar dessa sobrecarga. O oprimido também está no sentido de ser levado pelo vento. Sabe o que isso quer dizer? É aquela velha história de que é a folha seca. Aonde ou para onde o vento sopra, você vai. Se a moda do mundo diz que agora tem que ser assim, então você também vive assim. Se a moda do mundo diz, não, agora tem que ser assim, você também vive assim. Você nunca consegue ser realmente quem você é. Você está sempre sendo levado pelo vento. Às vezes você vive num meio onde você tem que se comportar de uma forma ou se vestir de uma forma, porque senão você é altamente criticado. Apontam um dedo para você, da forma como você se veste, da forma como você conversa, e aí existem pessoas que acabam se modelando para que não sofram a opressão daquele lugar. E Jesus está falando: vinde a mim, os oprimidos.
e eu vos aliviarei. Às vezes você está cansado de um fardo na sua vida. Às vezes você está oprimido com uma sobrecarga, uma pressão na sua alma, que você pode rir, você pode conviver com outras pessoas. Mas aquele momento, quando você deita a cabeça no travesseiro, é que a opressão bate. É que o cansaço bate. Estou cansado. Não sei o que fazer. O dia vai vir pela manhã, mas não vem a alegria para você. Às vezes você acorda pela manhã, cadê a alegria? É só mais um dia. Mas Jesus está falando. O primeiro convite que ele faz é: vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O segundo convite que Jesus faz, ele diz: aprendei de mim. É o segundo convite que ele faz. No versículo seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus, ele não só te convida, mas ele quer te preparar. Jesus não só te convida, mas ele te instrui. E ele diz ainda: eu sou humilde, eu sou manso e sou humilde de coração. Interessante ele falar que ele é manso, é porque ele é tardio em se irar. Imagina se todo erro nosso, Cristo, se irasse. Imagina se a cada falha que você comete, ele se irasse contra a sua vida. Você já não estaria mais aqui. Nenhum de nós estaríamos mais aqui. Mas ele é manso. Manso como alguém que nunca se ira. Manso como alguém que é tardio para se irar. Mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falhos, mesmo não aprendendo, ele ainda é manso e humilde de coração. Há muitos que aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Mas ele é manso contigo. Ele é manso e ele é humilde de coração. Aleluia, Senhor. Ele ainda dá tempo para que você possa aprender. Então ele diz: aprendei de mim. Aprendei de mim. Aprender que é amar a Deus sobre todas as coisas. Aprender que era amar o próximo como a ti mesmo. Aprender a ser servo. Veja bem, lá na passagem do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 14, Jesus diz assim: ora, se eu, Senhor e Mestre, pode ver que ele está com letra maiúscula, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Essa passagem é aquela passagem que você conhece, que Jesus lavou os pés dos discípulos, e aí Pedro falou: não vai me lavar. E ele falou: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Jesus, sendo o Senhor e Mestre, ele mostrou para os seus discípulos que ele era servo. Jesus, ele te convida a aprender a ser servo. Ser servo. Às vezes a gente quer ser tanta coisa na casa de Deus. E às vezes, uma vez a gente estava até conversando entre o ministério aqui sobre um determinado homem que foi ser apresentado na igreja. Só falaram títulos do homem. Foi assim, 5 minutos só falando os títulos do homem. Mas em nenhum momento, um dos títulos era servo de Deus. Era doutor,
bacharel, não sei o quê, presidente, não sei das quantas, e advogado, e não sei te dizer o que ele era. E a única coisa que ele não era, ou que não foi mencionado, servo de Deus. Há muitos que querem crescer na presença de Deus, mas não como servos. Querem crescer na presença de Deus para ser notados. Mas Jesus combateu isso. Jesus falou assim, ó, não sejam como aqueles que se assentam na cadeira de Moisés na sinagoga, os fariseus. Porque eles vão para as esquinas, oram com os braços abertos em voz alta para que sejam notados. Para mostrar que são santos, mas não são capazes de cumprir sequer uma só lei que eles impõem sobre o povo. Eles sabiam jogar sobre o povo, mas eles não cumpriam. Jesus combateu em todo o tempo os fariseus, chamando eles de hipócritas, porque falavam algo e não viviam o que falavam. Jesus te convida a aprender. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a ti mesmo. A ser servo. E principalmente, Ele te ensina e te dá isso. A ter fé. Fé na sua salvação. Fé que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia, glórias a Deus. Aprender que Ele deu, Jesus Cristo enviou o Consolador. Aleluia. Para que possa te orientar todos os dias. Porque Ele está contigo todos os dias. Ele é quem te guia, Ele é quem te orienta, Ele é quem te instrui, Ele quer te guiar, Ele quer te orientar, Ele quer te instruir, Ele quer converter a tua vida, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer te libertar do jugo do pecado. Ele quer tirar essa opressão que o pecado coloca sobre a sua vida. Ele quer preencher aquele vazio que nada até hoje preencheu. E não vai ter nada além dele que possa preencher isso na sua vida. Jesus também faz um terceiro convite, não nessa passagem, mas relacionado a ela. No final do versículo 19 do capítulo 21 de João, ele diz assim, segue-me, 21, 19. Ele diz assim, segue-me, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Segue-me. Segue-me, 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 segue-me. Jesus só está falando isso, ó, segue-me, venha, siga-me, siga-me, venha, siga-me, siga-me, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Siga-me, porque eu vou te ensinar. Siga-me porque eu vou tirar essa opressão da sua vida. Siga-me porque eu vou te transformar. Siga-me porque o meu Espírito vai encher a tua vida. Siga-me porque eu te prometi a vida eterna. Ele te faz 3 convites na manhã desse dia. Vinde a mim, aprendei de mim e siga-me. E é interessante que quando ele fala, vinde a mim, ele fala como Salvador. E como Salvador ele diz assim, eu vou falando rápido para a gente ganhar tempo. João capítulo 12, versículo 47. Como Salvador ele diz assim, e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. João 14, 6, ele diz assim, eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como Salvador, ele te faz esse convite. Ele diz assim, aprendei de mim. Quando ele fala aprendei de mim, ele fala como mestre. E como mestre, ele quer te ensinar a crer. E quando ele diz assim, em João 7,38, quem crer em mim, assim diz, ou como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. No capítulo 11, versículo 25 e 26, ele diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crer em mim, nunca morrerá. Como mestre, ele te garante a vida eterna. Ele te garante o fundamento do que ele está te ensinando. Ele diz, aprendei de mim. E se tu crer, rios de água viva correrão do seu ventre. E se tu crer e estiver morto, vai viver. E se tu crer, tu nunca vai morrer. Porque a promessa que ele nos fez é a vida eterna. O último convite, quando ele fala de segue-me, ele diz como um pastor. E como pastor, ele diz assim em João 10:11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Em João 6,35 ele diz, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aleluia, Senhor. Sabe o que acontece? Você está chorando, você está triste, você está abatido, mas tem alguém que te convidou e te convida, dizendo, vinde a mim, aprendei de mim e siga-me. Sabe aquele hino assim? Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todo o livramento que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chores, quem sabe? Cuida de você, toque. Levanta. Tem muita gente Que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Ele que te fez o convite, amado. Você está esquecendo disso. Essa mensagem está com um caráter evangelístico, mas é para todos, porque Isaías diz assim, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Tem um caráter evangelístico, mas é para todos nós. Sabe por que é para todos nós? Porque às vezes você está tanto tempo na igreja e você começou a esquecer quem foi que te chamou. Você está tanto tempo na igreja e você esqueceu e parou de aprender com quem te chamou. Você está tanto tempo na igreja que você não segue mais aquele que te ensinou. Amado, saiba uma coisa. Se Jesus está dizendo
que é leve, que é suave, creia, porque Ele vai te capacitar. Aleluia. Aleluia, Senhor. Se Ele diz assim, meu fardo, meu jugo é suave, meu jugo é suave e o meu fardo é leve, é porque Ele te deixou livre. Livre da condenação do pecado, livre do jugo do pecado. Ele te chamou para ser exclusividade dele, propriedade dele. Então Ele cuida dos seus. Ele ensina os seus, Ele não deixa só. Ele disse assim, olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei só. Antes enviarei o Consolador, que estará contigo todos os dias, até que eu venha. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. E Ele prometeu te ajudar. Ele prometeu aliviar a sua opressão, aliviar o seu fardo, te ensinar. Mas Ele também está dizendo, siga-me, para que você possa chegar aonde eu preparei tudo para você. Glórias a Deus. E há muitos que estão parados no meio do caminho. O apóstolo Paulo vem dizer aos coríntios que há muito entre vós quem? A igreja, que dormem. Há muitos que dormem. Vem cá. Você pode usar uma justificativa para me falar por que você está desanimado ou porque você ainda não aceitou o convite de Jesus. É com muita tristeza que eu digo isso. Não olhe para os crentes. Não olhe para os crentes. Há muitos que estão desanimando por causa dos crentes. Há muitos que não aceitam o convite de Jesus por causa dos crentes. E é com muita tristeza que eu digo isso. Assim como existem pessoas boas e pessoas ruins. Assim como existem policiais bons e policiais ruins. Existem também muitos lobos vestidos de ovelha. E como eu disse, infelizmente, para a nossa tristeza, existem muitos lobos vestidos de ovelha. Você é uma pessoa honesta e justa. No seu trabalho, naquilo que você faz, quantas pessoas são honestas e justas como você? Todos são como você? Ou existem aqueles desonestos? Existem aqueles injustos? Mas nem por causa disso, você deixou de ser honesto e justo. Assim é a obra do Senhor. Infelizmente, há muitos crentes e poucos cristãos. Há muitos crentes e poucos cristãos. Tem muitos que não honram e se comportam e fazem questão de não se comportar. Mas eles irão dar conta diante do Pai. Agora, o convite que Jesus está fazendo, Ele está falando assim, vinde a mim, não ao crente que está do seu lado. Vinde a mim, não aquele irmão, aquele crente que faz safadeza, aquele crente que se comporta de forma errada, aquele crente que faz isso, que faz aquilo. Jesus está falando, vinde a mim. Aquela antiga meditação de Pedro quando sai do barco. Tá a tempestade, Jesus aparece por cima das águas, Pedro fala, mestre, se és tu, me diga para que eu vá até você. Jesus só falou, venha. Pedro sai do barco e vai andando em direção a Jesus. Só que em dado momento, Pedro se distrai e tem medo da tempestade que o cerca. E aos pés de Jesus, Pedro afunda.
E para a sorte de Pedro, Jesus estava perto dele. Porque Jesus falou: vem Pedro, levanta. Homem de pouca fé. Quando você olha ao seu redor e a gente vê tantas igrejas corruptas, a gente vê tantos crentes corruptos, a gente vê tantas coisas ruins acontecendo no meio da igreja, nos entristece. Mas nós temos que olhar para quem nos convidou, para quem te convida hoje. Nós temos que olhar para Jesus Cristo, porque assim como eu disse, existem os ruins, mas existem os cristãos fiéis. Existem aqueles que de fato servem a Deus. E Jesus Cristo quer que você seja esse, que de fato sirva a Ele com todo o teu coração, que ame ao próximo como a ti mesmo, que tenha fé, que seja servo dele. E Ele está relembrando esse convite a você hoje. Deus, veja bem, Deus quer que você prove do melhor que Ele deu. Quem? Jesus Cristo. Aleluia. Jesus Cristo é tudo na nossa vida. Jesus Cristo é tudo na sua vida. Que você possa sair daqui hoje entendendo que Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir, para ensinar, para te guardar, para aliviar a sua carga, para aliviar o seu fardo, para aliviar o seu jugo. Ele é fiel. E Ele quer renovar as suas forças na tarde desse dia. Ele quer renovar as suas forças hoje, para que você saia daqui convicto de quem você está seguindo, com a sua cabeça erguida. Por mais que você chore, por mais que você se entristeça, você vai lembrar: Ele nunca me dá um fardo que eu não possa carregar. Ele nunca me faz nada que eu não possa suportar. Então eu sei que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Vamos cantar só o refrão daquele hino que a nossa irmã cantou? Puxa aí, minha irmã. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a vontade de Deus. Repete, com mais força, vamos lá. És fiel em todo tempo. Aleluia, Ele te faz o convite. Se você ainda não teve um contato com o Senhor Jesus Cristo, entrega a sua vida hoje. Entrega a sua vida hoje. Aceite o convite que Ele está fazendo para você. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer te fazer um servo. Ele quer te fazer um homem novo. Ele quer te encher de poder. Ele quer te revestir de poder. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer te libertar. Ele quer transformar o seu jeito de ser. Você é nova criatura. Você é um novo ser. Ele quer te capacitar. Ele quer te dar força. Ele quer renovar a sua fé. Ele quer te fazer um vaso novo na presença dele. Se você ainda não teve um encontro com Jesus Cristo, eu te convido a ter um encontro com Cristo na tarde desse dia. Você que diz assim: não, mas eu já tive um encontro com Cristo. Então eu te convido a relembrar quem foi que te convidou. E renovar a sua fé na tarde desse dia. E sair daqui revestido de poder para a honra e glória do nosso Deus.